suavizou, me trazendo alegria. Eu não vou me apegar
ar o programa Carta de Deus para a Igreja. Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Apresentação, Pastor Lindonês. O programa que traz as Escrituras de Deus para o seu coração. Programa Carta de Deus para a Igreja. Apresentação, Pastor Lindonês. Eu te agradeço por toda a graça que me deu. Estão ligando meu número, por favor. Depois que eu terminar, nós estamos prontos para te servir com a fila de oração. Novamente, eu estava no processo de dizer para vocês, povo abençoado, antes de termos aquele problema, eu estava no processo de dizer para vocês que eu estou vindo até vocês neste tempo, quando a profecia do Senhor que eu dei em Jerusalém está sacudindo a terra inteira agora, um momento muito, muito sério na vida deste planeta Terra. E eu falei dessa vez a respeito da gravidade desta profecia e o seu cumprimento, que já desde o início, quando o Senhor determinou anunciar para as nações que o Messias está vindo, os quatro cantos da terra para se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Este é o mesmo tempo no qual esta profecia da guerra Israel-Irã, a guerra nuclear Israel-Irã, uma guerra a respeito das ambições do Irã de adquirir armas nucleares. Este é também ao mesmo tempo quando aquela profecia começou. E eu tenho usado isso para enfatizar a gravidade e a importância desta profecia, para que vocês possam entender que esta profecia é muito importante para o Senhor, muito significativa. E esta profecia está posicionada em um lugar muito crítico na linha do tempo profético do Senhor. Então, isso é muito sério, povo abençoado, um tempo quando eu venho até vocês. E eu sei que houve um problema técnico, porque a rádio online desapareceu e agora voltamos. Arcebispo Sênior Michael Nisso, ele agora está na sala de controle, ele está com todo o controle agora de todos os sistemas, e aqueles que estão enviando e-mails da China, estou vendo da Europa, da China, também América Latina. Por favor, esperem um momento. Eu sei que vocês estão sintonizados, porque está interferindo com o telefone que eu estou usando. Então, eu quero compartilhar uma mensagem muito importante aqui, porque eu sou ciente que vocês estão reunidos em muitas igrejas, a 1h15 agora da madrugada à noite, e eu achei que essa seria uma ampla oportunidade para vir até vocês em um tempo quando estamos jejuando, quando vocês estão nas igrejas, nesta hora da noite. Tudo foi estabelecido que vocês precisavam fazer durante o dia, já foi feito. Agora vocês estão acomodados e podem ouvir o que o Senhor está dizendo. E então nós podemos fazer algum avanço com a instrução do Senhor em direção a preparar o glorioso caminho para a gloriosa vinda do Messias. E é por isso que essa oportunidade é para mim uma grande honra e privilégio, que nós realmente podemos falar a respeito da vinda do meu Rei, a vinda do meu Senhor, a vinda do Messias. O próximo evento mais importante no calendário do Senhor Deus Todo-Poderoso, Jeová, meu amigo. O próximo momento mais importante no calendário do Senhor agora é a gloriosa vinda, o glorioso retorno do Messias para levar a igreja.
Algumas vezes ele é chamado de o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja para dentro da glória. E é um momento muito importante na vida da igreja, quando aquele que está instruindo vocês agora, as palavras dele estão na TV global, nos noticiários globais, capturaram todos os jornais, os noticiários, todos, tudo está falando a respeito das palavras que eu falei quando eu disse: há uma grande guerra vindo entre Israel e o Irã, e finalmente está aqui. E eu quero começar recapitulando. Eu sei que as pessoas estão nas suas igrejas, nas suas casas, e eu sei que vocês estão prontos com as suas Bíblias, cadernos e canetas. Você não vai querer que a sua memória te desaponte. Eu quero começar recapitulando o que nós vimos até agora, e então eu vou poder ir agora para aquilo que eu quero entregar nesta noite. Então será uma noite muito longa, mas uma linda e poderosa noite de compartilhar aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou do seu trono dentro do céu. Então, esta é uma hora poderosa, povo abençoado, novamente. Hoje, pela primeira vez, um dos mísseis atingiu, foi interceptado, mas um pedaço deste míssil atingiu o monte do templo. O monte do Senhor hoje foi atingido. Então, você pode imaginar a importância disso. Eu estava de frente para o monte do Senhor e falei com o monte do Senhor. E eu disse que há uma guerra maior vindo. E hoje atingiu perto do domo da rocha. As pessoas correram, jornalistas todos, para registrar isto. Isso é o quão sério isto é. Se um míssil pode atingir o monte do Senhor, onde o templo do Senhor será construído, tremendo, até mesmo a importância histórica disso. Mas antes de começarmos, eu quero recapitular um pouco daquilo que nós já vimos até agora, muito cientes de que quando nós temos conferências da palavra da Bíblia aqui, nem todos têm oportunidade de vir. Então eu quero recapitular um pouco, porque agora eu capturei todos os seus corações e atenção. Eu posso compartilhar um pouco de uma revisão do que nós já temos visto até agora. Em um tempo, quando Kriyat Shimone foi atingido no centro de Israel, o monte do templo foi atingido hoje. E eu acho que em um ponto um avião foi atingido. Eu não tenho certeza, eu ouvi, mas não vi no aeroporto Ben Gurion. O lado oriental de Jerusalém também foi atingido. Agora é Jerusalém atacada. Muito, muito sério. Um tempo muito sério. Eu quero recapitular um pouco do que nós vimos e usar como um fundamento para lançar aquilo que o Senhor quer falar com vocês agora. Mas antes de irmos lá, o Senhor me mostrou a reunião que eu compartilhei com vocês ontem. Há um serviço de cura e há uma grande visitação. Uma visitação muito, muito poderosa do Senhor Todo-Poderoso. Muito séria visitação. Quando eu estou andando, aleijados levantando, estamos recolhendo muletas. Eu não sei que reunião é, na verdade, qual delas. Nós sabemos que há grandes reuniões vindo globalmente agora, preparados. Mas tudo que eu me lembro é que eu posso ver o que aconteceu no Japão. Em Kawasaki, lá no confim, lá depois, no final de Menengai 8, e nós vimos em Menengai 8 como as pessoas foram curadas, aleijados, cegos. Apenas alguns que nós trouxemos aqui, vocês ouviram como
os cegos falando e vendo como eles viram os seus bebês pela primeira vez. Incrível. Os aleijados aprendendo a andar. Até mesmo eu não pude andar com eles, porque havia uma rampa, mas ainda andando e marchando, os surdos ouvindo e agora conseguindo conectar o som com a visão. Depois disso, tudo que nós nos lembramos é o que aconteceu no Japão, quando eu entrei naquela reunião, pum! Massiva unção atingiu a reunião. Então você pode dizer o que está vindo da nossa frente aqui. E este é um tempo poderoso, porque finalmente o que ele está compartilhando, este massivo avivamento e visitação, juntamente com outras nações. Muito, muito maravilhoso. Nós esperamos tanto tempo. Então, antes de eu começar, eu queria compartilhar isso. Eu tenho vindo até vocês vez após vez. Hoje, uma mão mirrada esticou, um milagre muito bíblico, muito poderoso, e está trending número 1 em todo o mundo. Quando mãos paralisadas e mirradas esticam, isto é bíblico. Você vai encontrar este milagre na Bíblia. Então, hoje também nós somos ricos. Hoje eu recebi alguns resultados de HIV/AIDS curado. Um tempo muito sério. Um tempo muito sério na vida da igreja. O Senhor está sendo constante. O Senhor está sendo constante. HIV/AIDS curada nesta nação. Apresentada pelos doutores daquele hospital em particular. Sério tempo. A maneira da conversa, o tipo de conversa, o tipo de unção, o tipo de poder que o Senhor liberou, o tipo de anúncio com autoridade e poder. Ninguém pode falhar em entrar no céu, porque o Senhor anunciou a gloriosa vinda do Messias e Ele está confirmando o anúncio com poder, com milagres, maravilhas, HIV/AIDS limpa do sangue. Vocês viram o que aconteceu aqui ao vivo na TV, testando as pessoas com HIV/AIDS que viveram 18 anos com 18 anos, sem qualquer medicamento. Pacientes de HIV/AIDS eram pacientes de HIV/AIDS que foram curados e agora já há 18 anos, 10 anos mais 8, vivendo sem nenhum daqueles medicamentos. ARVs. E hoje é negativos, testado aqui, ao vivo, aqui em câmeras. E o mesmo hospital, o relatório do hospital, ela deu permissão para ele nos mostrar os registros médicos dela e nós vimos todos os tratamentos dela. Muito poderoso, povo abençoado. Este é o tipo de momento no qual nós entramos. E é por isso que eu estou dançando neste monte do Senhor aqui com alegria, porque no topo disso, no fundamento deste poder e autoridade do Senhor, eu posso lanchar e trazer para vocês a mensagem do Senhor anunciando a vinda do Messias e a instrução adequada. Eu ouvi que a igreja, a mega cidade no centro da cidade, todas as igrejas reportando a sua presença, muitos lugares. Todos querem entrar no céu. E quando você olha nos seus noticiários, as palavras desde que está falando com vocês estão se cumprindo. BBC, Al Jazeera, European News, African News, Fox News, todos estão servindo esta voz. Ele reportou, ele predisse, profetizou, e agora se cumpriu e eles estão servindo esta voz. Sério, quer você fale de crise econômica, a crise de suprimento de energia ou a cascata da guerra, é tremendo. É por isso que a alegria que derrama nos nossos corações quando eu venho até vocês é inacreditável. Mas eu quero permitir que vocês olhem para trás antes de começarmos o que nós vimos agora. Nós lidamos com o arrebatamento da igreja.
este tem sido o tema inextinguível, o hino da igreja agora, o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias para levar a igreja. Este é o próximo evento mais importante que está marcado no calendário do Deus Todo-Poderoso no céu, e é por isso que o Senhor nos enviou até vocês. E Ele nos enviou com um enigma e mistério. Sim, é verdade, nós somos um grande mistério para vocês, que nós podemos estar aqui e também entrar no trono de Deus. 2 dias atrás, novamente, Ele nos levou e nos deu as folhas da árvore da vida. 2 dias atrás, as folhas. Então, ontem à noite também a mesma coisa. Talvez não compartilhamos com vocês, mas isto fala a respeito de sentimento. O Senhor está trazendo avivamento, renovo. Então, 2 dias atrás falamos de glorificação, a vinda do Messias, e especialmente aquele dia do arrebatamento e a glorificação que será atribuída àquele dia. Nós lemos no livro de Romanos, capítulo 8, 22 a 23 agora. Ele diz: pois nós sabemos que toda a criação tem gemido como em dores de parto até este tempo. Isso é sério. Ele está dizendo que toda a criação física, os montes, as árvores, os planetas, tudo. A criação que Deus criou. A criação que outro dia eu sacudi com as estrelas de nêutrons. Eu literalmente sacudi toda a criação que Deus criou. Sacudiu. E ele diz que toda a criação, tem gemido, significando, eles estão se contorcendo em dores, significando, eles estão em angústia, em tremenda angústia. E por que eles estão em angústia até agora? E ele diz, o tipo de angústia é como uma mulher se contorcendo em dores de parto, uma mulher passando por dores de parto, dando à luz e se contorcendo em dor, chorando e gemendo. Essa é dor severa. Até agora. Por quê? Porque ele diz que a queda de Adão foi tão pesada para a criação. Quando Adão e Eva desobedeceram o Senhor, o peso da queda é tão pesada para a criação, a corrupção consumiu a criação. A criação ficou sujeita à futilidade, à vaidade e à morte. A corrupção e a morte, como você vê em Gênesis 3, versículos 17 a 19. Se você puder, vamos até o 24, quando a porta é fechada. Gênesis capítulo 3, 17 ao 19, a morte vem, ou 17 ao 24, quando a porta finalmente é fechada. Até que o Messias veio e abriu a porta em Mateus, capítulo 27, versículo 50 e 51, o véu rasga e ele introduz a igreja diante da Arca da Aliança, onde a nuvem de Jeová Hashem está. Very serious, blessed people. Muito, muito sério, povo abençoado. E nós vimos que nesta escritura de Romanos 8, 22, toda a criação está gemendo em dores de parto. Versículo 23, e não somente a criação, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos dentro, no nosso interior, enquanto nós aguardamos ansiosamente pela nossa adoção de filhos e redenção, a gloriosa redenção dos nossos corpos fracos e mortais, a redenção dos nossos corpos muito, muito poderoso. Eu amo a palavra, eu amo o Senhor.
You can Ai. see that the Lord is making a tremendous Você promise pode here. ver que o Senhor está fazendo uma tremenda He's promessa saying that there aqui. is a groaning Ele going está on. dizendo que há um gemido I acontecendo. can open up a little bit Eu and let posso you understand abrir um pouco e te that the fazer Spirit entender groans, que o Espírito creation geme, groans, a criação geme, Jesus groaned. Jesus And he says gemeu. even the church groans. E ele diz, até mesmo But a in igreja verse 23, which também is our geme. target, No versículo 23, que é o He nosso says alvo, ele that diz we, the church, when que creation nós, is a groaning, igreja, the Lord quando a takes criação those está who are born gemendo, again, o Senhor the pega Christian aqueles que community, são the nascidos believing de novo, community, a comunidade cristã, a community of comunidade Christians. dos crentes, a the comunidade dos Lord takes the cristãos. community of O church Senhor Christians pega a comunidade and da igreja, os separates them cristãos, out. e os Those who are having the separa. indwelling of the Holy Spirit, he Aqueles calls que it the têm a first fruits of the habitação do Spirit. Espírito Santo, ele os chama de os que têm as Que onde? primícias A do taste Espírito. Of Eles when já the têm Holy um Spirit will gosto, glorify you totally on um that day of gostinho de rapture. quando o Espírito Santo vai te glorificar totalmente no And he dia do says arrebatamento. E ele diz That the Christian community, the believing community que a is comunidade separated out. cristã, a comunidade dos crentes que é separada, então os não crentes, os ateus, outros, a igreja caída e todos os outros, ele os pega e junta eles com a criação física. Ele separa você, a igreja, os crentes, os que são especiais para ele, aqueles que são a habitação do Espírito Santo. Isso ele faz toda a criação física, montanhas, animais, e aqueles que não creem, junta com a igreja caída, ele junta todos eles lá fora. Ele separa aqueles que serão arrebatados do resto, significando, se você está na igreja e você não é santo hoje, e você não será arrebatado, ele te põe junto com os animais, as montanhas, as árvores, os lagos e tudo. Ele pega somente a igreja arrebatada e ele os separa e diz, nós também estamos gemendo. Igreja arrebatada, você está gemendo? E não somente, ele diz no versículo 22, ele se refere que toda a criação está gemendo, mas não somente a criação. Ele pega agora a igreja arrebatada, que tem os primeiros frutos do Espírito Santo. Ele agora está identificando para você o que significa ser genuinamente nascido de novo, verdadeiros cristãos. Lembre-se que eu disse vez após vez, que o dia do arrebatamento é o dia quando o Senhor vem, não apenas para fechar a era da igreja, mas também para separar a sua igreja verdadeira, genuína, da igreja falsa. Então, nesta escritura, Romanos capítulo 8, versículo 23, o Senhor realmente dá um passo à frente e faz uma clara identificação de quem é a igreja verdadeira deles, a igreja arrebatada, a igreja que ele vai levar no arrebatamento, quem eles são. Ele diz, número 1, eles têm o Espírito Santo. Eles são a habitação do Espírito Santo. E eu quero deixar claro, ele não está falando de ele não está falando disso. Ele não está falando destas falsas línguas de forma nenhuma. Ele não está falando de falsas profecias de forma nenhuma. Ele não está falando a respeito de falsos profetas, falsos apóstolos, falsa doutrina, falsos mestres, falsos evangelistas. Ele está falando a respeito da igreja genuína. A verdadeira igreja de Cristo. Ele está identificando essa igreja como uma brincadeira, assim, do outro lado, mas ele está especificando agora a verdadeira igreja que ele vai levar. Eu quero tocar essa base antes de começarmos nesta noite. E ele diz
He's talking about que a the igreja rapture church. genuína, The church ele will está falando rapture, da igreja glorify, arrebatada, da igreja que ele vai arrebatar, vis-a-vis glorificada, the fallen church, em comparação com a with the igreja non-believers, caída, the atheists, juntamente and the com os physical creation, incrédulos, all of them one ateus side. e a criação And física, only the todos church eles will do outro lado. glorify. E He separates somente a out igreja que and ele talks vai about them in glorificar, verse 23. ele separa e fala a respeito And deles in no the versículo listing, 23. Their identity E says, first of all, they are quando indwelt você, by na the Holy lista Spirit da as the de first identificação fruits. They dele, have ele diz, tasted the eles Holy são a Spirit. habitação do Espírito Santo como As in primeiros their frutos, tasting the eles glory that is to provaram come o on the Espírito day Santo. when their E quando bodies are eles redeemed, provaram, eles redemption. provaram a glória que está vindo Glorification. quando os corpos deles When their serão weak, redimidos. immoral Glorificação. bodies, weak Quando mortal seus bodies corpos fracos will e become imorais, immortal, mortais, everlasting se bodies, tornarão like that of imortais, Christ Jesus. eternos, como aquele de Cristo Jesus. Very, very beautifully powerful, blessed Muito, people here. muito lindo e poderoso, says, povo not only abençoado so, aqui. Ele but disse, we não apenas ourselves, eles, who are the mas first nós fruits of the mesmos, Spirit, que temos as primícias we've do grown Espírito, inwardly, meaning nós the true gememos church no of nosso Christ interior, right now significando is que a groaning because verdadeira there is a igreja agora ela está contradiction in her life. gemendo, porque há uma contradição na God vida has dela, placed porque eternity in Deus the colocou hearts a of men, in eternidade her heart. nos corações The true do church of homem, no Christ. coração dela, a verdadeira She's igreja de aware of the Cristo. beauty of Ela eternity. sabe She's da aware that beleza da her home eternidade. is Ela in está heaven. ciente que o She lar is dela aware está no that céu. she will get a Ela está glorious muito eternal ciente body, de que ela vai a body receber that um does corpo not glorioso e need you to go to the eterno, dentist um and globo que open você your não vai teeth precisar ir ao dentista so they e can abrir start os seus drilling dentes. and Então drilling ele and começa lá doing things. a passar Not o at all. aparelho lá e fazer essas coisas. A Não body that does mesmo. not need injection Um from a corpo que não surgeon or precisa de cutting injeção or de um pain, cirurgião, does not have ou ser pain, cortado, ou ter cannot dor. be- Nunca mais terá dor. Sin cannot pass through it. O pecado não pode he's mais passar identifying através the true deste corpo. church, Então the ele está rapture identificando a verdadeira igreja, a igreja arrebatada. And he's saying, number one, E ele está dizendo, número 1, that church has the Holy esta Spirit, the igreja indwelling of the Holy tem Spirit. o Espírito Santo, a the habitação do first Espírito fruits of the Santo. Spirit. Ele a chama de as Guaranteed. primícias do Espírito, in Ephesians 4, garantindo, verse 30, como você vê em or Efésios Ephesians 4, 1, 13, 30, ou Efésios 1, Guaranteed 13 e 14, redemption, garantindo a glorification, in other words, redenção on the deles, day of a rapture. glorificação deles As a para o dia do deposit. arrebatamento. Como um Money down, depósito, put o for me Espírito something Santo. down to prove Como to me você that you are coloca going um to do it, you are going to depósito de complete the dinheiro. payment. Põe esse dinheiro, deposita aqui So para that is garantir the que você vai deposit, cumprir. guaranteeing that, look, Então, we have este é o put down this depósito, deposit. garantindo You que, will be redeemed veja, on that nós day. depositamos, você vai glorious ser bodies like that of redimido naquele dia. Você vai receber So um the corpo Lord is glorioso como de identifying the Cristo. true rapture Então, o church. Senhor está identificando a verdadeira The church igreja that enters, and arrebatada this ought de to be your Cristo, mirror a igreja as a que Christian, entra. your mirror. E este tem que To be ser able o to seu place and look espelho at como yourself and say, cristão, do I look para like poder this image? olhar e se olhar e Number ver. one, Será que eu me indwelt pareço by com the essa Holy imagem? Spirit. He calls it the Número first 1, fruits a of the Spirit. habitação do Espírito Santo. Ele os chama de primeiros frutos do Number two, Espírito. That Número church is 2. groaning inwardly Esta igreja with está pain, gemendo like no seu childbirth. interior Why? com dor, because como em she's dores facing de a parto. Por quê? contradiction. Porque She ela knows está right now she's encarando here. uma contradição. Ela sabe And que she agora cannot mesmo ela está reconcile the aqui present state e ela não and the pode coming eternal reconciliar state. este estado They're presente contradicting one another. e o estado eterno Here que she está has vindo. Há uma pain, contradição. she has disease, Então ela está em she has dor, suffering. ela tem And enfermidade, yet in the eternal ela está state, there is sofrendo. no pain, no Entretanto, sorrow, no no tears, no estado disease, no eterno não suffering. tem dor, nem tristeza, enfermidade, nem She's sofrimento. aware that here Ela está the ciente landlord de que has to aqui come and take rent every month. o dono da casa vai vir e pegar o Here aluguel they're dela charging, todos they're os meses. charging you. Aqui, Everything you're eles being estão te charged. cobrando. They are Tudo é charging, here they are cobrado de charging. vocês. Eles estão te cobrando Everybody's aqui charging embaixo. now. Tudo, todos estão cobrando And yet tudo she knows agora. in the eternal state, Entretanto, ela she has sabe que no mansions in estado the New eterno, Jerusalem, the ela city tem of God. mansões na Nova Jerusalém, na cidade Here de she has to have Deus. faith. Aqui, ela tem que ter Thank dor. God that the Lord sent his servants in this Graças a age. Deus que o Senhor Who have enviou given you seus so servos much. nesta era, que deram They have tanto given you para so vocês. much.
Eles te deram tanta das coisas mais profundas a respeito da interação com Deus, e eles chamaram Deus para vocês, chamaram chuva e instantaneamente veio, eles chamaram Deus Todo-Poderoso para vir até vocês, e o Deus Todo-Poderoso veio na nuvem. Então, pelo menos você pode ver, você tem evidência tangível. Mas caso contrário, você pode deixar para a sua imaginação, você pode ter fé, simplesmente ter fé. Simplesmente olha a criação como Enoque e você vê, ele viu as obras de Deus maravilhosas e creu nele. Mas ele está dizendo que no estado eterno você não vai precisar de fé, porque o Senhor estará lá e você verá o Senhor face a face assim. Eles estão encarando essa contradição, eles sabem que as gloriosas mansões foram preparadas onde não há sofrimento nem dor, o corpo que você tem é um corpo eterno, você adora e nunca se canse, não tem câncer, diabetes, não tem dor, nem ir ao hospital, nem ser colocadas na UTI com ventiladores e tudo isso. Não há divórcio nem depressão. Eles sabem que a vida nesta vida não se compara com a promessa que Deus colocou para vocês em Gênesis 1:7, quando Ele soprou o fôlego de vida em vocês. Gênesis 2:7. Então eles estão ansiando pelo estado eterno. Eles anseiam por ir para a casa do Pai. João 14, versículos 1 a 3. É por isso que eles estão gemendo. Eles conhecem o seu destino final. Eles estão ansiando pela compleição da redenção. Porque eles sabem que agora aqui na era da igreja, somente a alma pode ser salva. Somente a alma pode ser nascida de novo. Mas o corpo tem que esperar. Ele colocou este depósito do Espírito para subjugá-lo, para aguardando o dia da glorificação, então, do corpo. Muito, muito sério, povo abençoado, muito sério. Ele está dizendo, número 1, a identidade desta igreja que ele leva. Estou usando isso simplesmente como introdução. Ele diz, número 1, é que ela tem as primícias, o primeiro fruto do Espírito. Número 2, eles estão gemendo, eles estão desconfortáveis aqui. Então, se você encontrar um cristão confortável aqui, então você sabe, há um problema. Se você está andando em santidade, essa palavra, este mundo vai abusar de você, zombar de você, te ridicularizar. Há uma forma que você nunca estará confortável aqui. Gemendo, porque eles estão ansiando pelo cumprimento, pelo fim da sua peregrinação, quando finalmente eles entrarem no lar eterno dos justos. Número 3, por causa disso, enquanto ansiosamente aguardamos ansiosamente a nossa adoção. 3, a constante ansiedade. Eles estão constantemente aguardando o Salvador. Se você encontrar uma igreja onde os servos de Deus, que chamaram a nuvem de Deus, os servos de Deus deste calibre, aqueles que encontram Deus face a face, vão até o trono de Deus. Quando eles vão a uma cidade, um país, e eles estão fazendo uma grande reunião no estádio anunciando a vinda do Messias, e você descobre outra igreja que não está se importando, nem mesmo foi naquela reunião, então você sabe que aquela igreja não vai entrar, porque eles não estão ansiosos a respeito da vinda do Messias. Então, parte da identidade características, as marcas da identidade deles, da igreja que entra no céu, eles estão constantemente esperando Jesus, eles estão vigiando de guarda, eles estão vigiando, eles estão em expectativa, eles estão em grande antecipação. E ele diz que neste lugar, então, ele essencialmente define o que é a respeito do que é a salvação cristã. Ele diz, número 1, toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, na verdade, é uma grande expectativa, um convite para vocês, para entrar e vir para o eterno reino de Deus.
o reino eterno de Deus que está vindo. Qualquer escritura que você lê, se você ler Nabucodonosor, no livro de Daniel 2, 44, 45, Deus está dando uma revelação tão tremenda da vinda do eterno reino de Jeová. Ele dá para um rei abusivo, pagão. Qualquer escritura que você lê, ele era Nabucodonosor. Você pode ver que a Bíblia, desde o livro do Gênesis até Apocalipse, é um grande convite para vocês esperarem pelo reino eterno de Deus que está vindo. Número 2. Toda a essência da salvação cristã é uma vida vivida em grande expectativa, em grande antecipação pela vinda do reino de Deus. Então ele diz, é isso que nós somos. Nós estamos ansiosamente aguardando o reino de Deus, ansiosamente aguardando a vinda do Messias. Esta é a essência da salvação cristã. Então, se você encontrar uma igreja na Europa, Estados Unidos, América Latina, Ásia, África, que está acomodada na terra, eles não estão aguardando ansiosamente a vinda do Messias. Você tem que vir até eles e anunciar que o Messias está vindo e eles não querem. Então, você descobre que há um problema fundamental naquela nação. E este problema toca na eternidade, terá consequências eternas. Eles não podem escapar dessas consequências, eles não vão conseguir escapar. Então ele diz, número 1, eles estão cheios do Espírito Santo, dando para eles um pequeno gostinho e apontando para eles o que está vindo naquele dia da glorificação, como um depósito, garantindo que os corpos deles, as carnes deles, finalmente serão subjugadas. Número 2. Ele diz que eles estão gemendo constantemente. Por quê? Porque eles mal podem esperar pelo dia quando eles vão entrar no eterno reino de Deus, com todas as promessas de Deus cumpridas lá. Número 3. Que por causa dessas coisas acima, eles estão ansiosamente aguardando o Messias. O tempo inteiro eles estão gemendo, ansiosos, porque eles não querem perder, eles não querem errar. Então, número 4, eles estão aguardando a adoção de filhos na família de Deus e a glorificação, que é a redenção dos nossos corpos. A redenção dos nossos corpos de humilhação, para que agora eles possam ter corpos eternos. O corpo como aquele de Cristo. É um corpo multidimensional, um corpo que pode entrar em um lugar, viajar do novo céu à nova terra, em 0 segundos, 0 tempo, 0. Então, ao fazer isso, esta redenção dos nossos corpos, isto é a glorificação. E nós vimos, antes de começarmos nesta noite, isso já é um grande sermão para vocês, onde vocês estiverem sentados. Eu sei que nesta noite há grandes vigílias de estudantes no país inteiro. É por isso que eu decidi vir com vigílias noturnas, poderoso avivamento no país inteiro. Estudantes jovens santos. E ele está dizendo que essa glorificação é essencialmente você sendo aperfeiçoado. É por isso que eles mal podem esperar. Eles estão gemendo ansiosamente, aguardando este momento, o dia do arrebatamento. Esta glorificação acontece no dia quando o Messias vem, no dia do arrebatamento. É você sendo aperfeiçoado. E é a mais elevada honra que o Deus Todo-Poderoso já deu para a humanidade. A maior honra que o Senhor já colocou diante da humanidade é a promessa da glorificação, a redenção dos nossos corpos.
It is the final removal of sin. É a from the remoção church, final from you, do from you, pecado da humanidade, da igreja, de vocês, So that you may humanidade, attain the highest state of para que purity. você possa atingir And it o mais involves elevado repentance estado de pureza. E isso envolve and arrependimento e santidade. Repentance and salvation. Arrependimento Repentance and e salvação. holiness. Arrependimento e santidade. Então, quando você ouve ministério de arrependimento e santidade, não é uma brincadeira. Isso engloba toda a narrativa da fé cristã, para que vocês possam se arrepender e receber Jesus e entrar na salvação da graça e que a santidade de Deus possa te sustentar e te marcar, te preservar, te separar para o reino de Deus. Então, este Romanos 8, 23, a promessa da glorificação está aqui. O que nós vimos? Nós vimos que essa é a remoção final do pecado, o mais elevado estado de pureza, a maior honra que Deus concedeu a vocês. Mas isso vai depender de como você vive sua vida aqui. Algumas pessoas iriam querer talvez achar que, naquele dia eu vou me juntar, eu vou juntar o meu povo e nós vamos. Não mesmo. Já está sendo determinado aqui. Não é naquele dia que será determinado. É aqui, agora. E nós estamos vendo muito claramente que no Antigo Testamento o Senhor fala de glorificação. Isaías 42, 8 e 9. Isaías 48, 11. Gênesis 5, 44, Gênesis 5, 24, Enoque é levado ao céu. Salmos 73, 24, Daniel capítulo 2, 3, ele diz que eles serão ressuscitados, aqueles que fizeram bem, os mestres da justiça, os que são sábios, eles ressuscitarão para a vida eterna, glorificados. Então, esta glorificação que você vê sendo celebrada aqui, em Romanos 8, 23, nesta introdução desta noite, antes de começarmos, Deus já fala sobre isso. O Senhor fala disso já no Antigo Testamento. E no Novo Testamento também ele fala disso. 1 Coríntios 15, versículos 51 a 52. É isso que ele diz. Vamos olhar o que ele diz. No livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, por favor. 1 Coríntios. Chapter 15, 51 and 52 says the following. Capítulos 15, 51, 52, ele diz o seguinte, ele diz. Verse 51, listen, I tell you a mystery. Versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados, significando glorificados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Ele até mesmo menciona o momento exato quando o seu corpo será redimido, a redenção do seu corpo será glorificado. Ele disse, no momento, num abrir e fechar de olhos, quando o Messias vier ao som da última trombeta, o som que o anjo vai soar lá em cima. A final assembleia para se reunir diante de Deus, para entrar no céu e adorar, para ir e prestar contas diante do Senhor de como você viveu a sua vida nesta terra como estudante, pastor, membros da igreja, como você viveu a sua vida aqui. Essa trombeta final, que é a trombeta de Deus, se você ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, você lê o versículos do 13 ao 18, no 16 ele menciona a trombeta de Deus. É essa trombeta que ele se refere aqui, a mesma trombeta, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4. Então ele está dizendo, eis que vos digo o mistério, o arrebatamento é um mistério. A igreja é um mistério, porque depois da 79ª semana, o relógio parou e ele introduziu a igreja. Eu virei a isso, mas hoje é uma noite ocupada, povo abençoado, o tempo está esgotando tão rapidamente.
Então ele Listen, I tell you a diz, mystery. We will not all sleep, but we eis will que all vos be digo o glorified, mistério, be nem todos changed. dormiremos, mas a seremos flash, in the todos twinkling of an eye, transformados, at the last glorificados trumpet. But it no says, momento, for the no trumpet abrir e will fechar de sound, olhos ao som and da the última dead will be trombeta, raised porque a imperishable. trombeta soará, os mortos And we will ressuscitarão be glorified, we'll be changed. incorruptíveis That's what it means e by nós changed, seremos glorified. glorificados, transformados. É isso For que the ele quer dizer, perishable will transformados clothe é itself with the glorificados. imperishable, Porque é and the necessário mortal que with este corpo immortality. corruptível se When the revista de perishable has clothed incorruptibilidade. itself with the E imperishable, quando o and the corpo mortal with mortal se immortality, revestir de then the saying that imortalidade, is written will come então true. Death has been swallowed o up in victory. ditado And then se after that, he cumprirá. heard mocking death. A Where is morte your foi where is your strength? tragada Where is your strength? na vitória. E aí, então, That is ele zomba da glorification morte. is Onde está a describing morte, a tua That is the vitória, o seu redemption ferrão? of our body. Esta é This is a being celebrated redenção in do seu Romans corpo, chapter que 8, você vê verse aqui, 23. celebrada também em Romanos one you are 8, versículo groaning for. 23. You can't wait, O because qual this pelo qual body você you está have, gemendo, after a porque short while you o need to corpo que jog. você tem, All of a depois sudden de you have to pouco jog tempo, você to vai improve your precisar digestion, fazer to improve your exercícios para metabolism, melhorar a to improve your digestão, teu metabolic metabolismo. Fazer All of a sudden, para you now need to melhorar go a to sua gym and taxa do metabólica, gym você tem every que fazer morning for your jogging, body to ir function na well. academia, All of a fazer sudden, the academia bones para o are seu paining, corpo you have funcionar to bem. see Em an um momento, arthritis, os ossos estão arthritis, doendo, você tem que ver or o diabetes. Stop eating médico this para now. artrite, Start eating this diabetes. now. Para de Don't comer drink isto, this, começa drink agora a comer this. isto. Não beba isto, beba aquilo. You are tired of this body. Within a short Você está time, you have lost all cansado your hair. deste corpo. Em pouco tempo, você já perdeu todo o seu Within a cabelo. short time, you are losing your teeth. Em pouco tempo, você está perdendo os Within seus a short dentes. time, your sight is not Em seeing. Your pouco mind is tempo, not você, remembering things well. a sua visão já não é boa, sua Sometimes mente people já write não to se me, lembra say, bem "Man das of coisas. God, Algumas for me to pessoas, get a as new pessoas vêm para brain, mim ver, meu because Senhor, this one I have ora is now por mim, tired." para eu ter um It is cérebro, tired, porque please. esse que eu tenho agora está Tell your cansado, God, está cansado. The Por God favor, who peça ao created a seu new Deus, uterus for o Winnie Deus que criou o give me a novo new brain, útero because para this o one is Winibet, tired. para I me can't dar um remember novo things. cérebro, porque este aqui you está muito can't cansado, eu não wait consigo mais for lembrar this das in a coisas. flash, Então in the você twinkling mal of an eye. pode esperar por este momento, em um When the momento, em um mortal flash, be em um converted abrir into e immortality, fechar de olhos, and quando the o mortal se perishable revestirá de to be imortalidade, aquilo que é converted into perecível imperishability. se converterá de can't wait. imperecibilidade. Você mal pode esperar. And so, this is one of the grandest Então, promises ever. Esta é uma das maiores promessas in de the New todas. Testament, you see that? Glorificação no Novo Testamento. Vocês estão vendo isso? 1 Coríntios 15, 51 e 52. A redenção dos nossos corpos. Você vê também Apocalipse 4, 1 e 2. Quando João descreve como que depois da era da igreja, uma vez que a porta abre no céu, e ele simula o arrebatamento da igreja. Em um momento ele mudou, ele foi arrebatado no espírito, e então o local mudou, e agora ele está bem diante do trono, dentro da glória. Muito sério. Até mesmo esse fato do Senhor me levar constantemente ao céu, isso é Deus simulando o arrebatamento, dizendo, um dia eu vou levá-los como eu te levo. Toda vez que eu venho diante de vocês, digo, o Senhor me levou no céu, o Senhor me levou no céu. 2 dias atrás eu disse isso. Ele me levou até o céu novamente. Isso é Deus dizendo, vá dizendo para eles que este levar todos para o céu vai acontecer com eles também. Não é para alguns, é para todos. Eles agora virão e subirão aqui. E ele diz, 1 Tessalonicenses 4, 13, todo o caminho até o 18, esta glorificação, ela é simulada aqui. Hebreus 11, 35, ele a chama de a melhor superior ressurreição. Essa ressurreição onde você nunca vai morrer novamente, você recebe um corpo eterno como o de Cristo. Eu estou simplesmente andando com vocês em uma pequena introdução, o tempo não está do meu lado, porque eu tenho muito para vocês nesta noite, mas eu achei que seria justo trazer todos para a mesma página. This is such an awesome time Este é um tempo tão maravilhoso para fazer ganhos significativos em todo este
processo de se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Se o poder que ele colocou aqui é tão imenso que as minhas palavras em Jerusalém sacudiram a terra assim, as minhas palavras falaram da guerra da Ucrânia, sacudiram a terra assim, as minhas palavras a respeito da guerra de Gaza sacudiram a terra assim, então com certeza. Apoiadores culturais. A propaganda é a alma do negócio. Então, o que você está esperando? Venha fazer um anúncio da sua empresa ou de seu produto aqui na Rádio Aliança. Seja um apoiador cultural da Rádio Aliança. Informe-se pelo fone 84 22 94 56. Rádio Aliança, onde o seu anúncio traz resultado e faz a diferença. Todo dia, toda hora, Rádio Aliança. Aliança FM. Você acabou de ouvir o programa Povo abençoado. Este é o epicentro da preparação. Nós temos que fazer ganhos substanciais aqui. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 7, e isto é a glorificação. Ele fala a respeito do novo céu, da nova terra. E ele está falando a respeito da nova Jerusalém. Então ele diz, e o novo você, este novo eu que você é, que ele está discutindo lá, a nova criatura em você agora, ele diz, não teremos dor, nunca mais dor, nem lágrimas, nem choro, nem pranto, nem dor. Então ele descreve o corpo glorificado, a glorificação. Apocalipse capítulo 3, 10 e 11. Isto é a glorificação da qual ele está falando. Eu virei e vou te remover daqui. Eu também vou te assegurar dentro da segurança, porque você obedeceu o meu comando para perseverar pacientemente. Eu também vou te levar embora, vou te remover. Esta é a glorificação no arrebatamento para te levar no céu. Você não pode entrar no céu, a não ser que você seja glorificado, para que você não veja a tribulação, mas possa ver o reino de Deus. Salmo 27, versículo 5. Deus está te removendo desta tribulação que você vindo na sua tela. Você já pode ver que está vindo. Quando você olha na sua tela, você pode ver que está vindo muito grande. 1 Coríntios 15, 52, 42, 49, também a glorificação. Apocalipse 1, 5, ele é o primogênito dentre os mortos. Jesus entrou no céu como o primeiro fruto. O céu provou pela primeira vez alguém que veio de lá de baixo entre os mortos, significando você também brevemente vai entrar lá, estará indo lá. É desta glorificação que ele está falando. E Apocalipse capítulo 22, 3, quando a maldição é removida. E no versículo 4 agora você pode ver Deus face a face. Esta é a glorificação a qual ele se refere, porque você não pode vê-lo, a não ser que você está na mesma forma que ele, para que você possa encontrá-lo e vê-lo face a face e vê-lo como ele é. Isso é glorificação. 2 Pedro 1,4, para participar da natureza divina de Deus, nessa total divindade de Deus. Esta é a glorificação que Deus está prometendo para uma geração que abertamente tem celebrado orgulho gay, homossexualismo, orgulho gay, tudo isso. Eu nem sei do que é que eles se orgulham, isso é pura vergonha. Então o Senhor está dizendo
if you look at the Old Testament, he que se promises, você he talks olhar about no glorification Antigo there. Testamento, ele promete e fala a respeito the da New glorificação lá. He E talks no about Novo glorification. He says Testamento, there is death. ele fala da Every man glorificação. Ele has diz an que há appointment with morte. Death is Todo appointed homem to tem um every encontro man, marcado every com a person morte. ever created. A morte já Unless está the rapture determinada para happens todo homem, toda a before you criação, a não ser que o arrebatamento That aconteça death is the antes de result você of the morrer. fall of Adam, Que a morte é a consequência, and o death is the resultado da evidence queda de that we Adão. live in the E a fallen morte é world, a a fallen world. evidência que nós Death. vivemos em um mundo caído. Morte. And God takes that E that Deus ominous pega thing called isso, death, pega that terrible essa thing called death, coisa melancholy, horrenda chamada sadness, morte, groaning, sorrow, melancolia, weeping, mourning. tristeza, He gemido, takes it and he tristeza, utilizes death lamento. in order Ele to pega complete isso the process e of usa your a redemption. morte para completar o He processo says da when sua you die, redenção. and then Ele now diz, he quando will você come and morre, resurrect the body. então agora For those that ele will die vem before então the e rapture. ressuscita o Those that corpo have died para before the aqueles que morreram So the Lord antes do takes something that is arrebatamento. supposed to be bad. Então o He says Senhor the pega kernel a of água wheat, que deve ser the ruim, kernel of ele wheat fala has to fall into the o- soil and que die. o grão de trigo A tem que maize cair seed no chão has e to fall morrer. into the soil E and como die fast um before grão it de gives the milho newness of life. tem que cair Before it no resurrects. solo, ele The tem que wood, morrer the wood antes that de belongs to ressuscitar. Aaron, the dead A wood. madeira, a vara de Arão, que Dead. pertence a Arão, When he aquele placed into the cajado, ark of era the covenant morto. of God Mas that quando I've ele seen in heaven, colocou dentro da arca da aliança de Deus que eu then vi it no resurrected céu, and began to blossom então sprouts desabrochou, and green leaves. I ressuscitou even e see começou a it in my eyes trazer right now. brotos, folhas Green leaves verdes. sprout Eu from até it mesmo and posso ver even diante dos does meus olhos. fructification. Brotou folhas verdes, então trouxe All frutos, that flores is e the frutos. promise of Tudo glorification, isso the é a newness of life. promessa da glorificação, a novidade New de life vida. from what was not. Uma nova vida, onde não And so, havia antes. the Lord says Então, glorification is the o final Senhor está stage. dizendo, glorificação é o estágio final. Se você ler Romanos, capítulo 8, versículo 30, é o estágio final da redenção. It talks about justification, Ele fala a sanctification, respeito de glorification. justificação, silver santificação e lining glorificação of redemption na linha de prata is the da final redenção. stage. And God É o uses death estágio to final. complete E that Deus process, usa a morte bring para you now completar este redemption. processo, para That's the trazer para final vocês, salvation of trazer you to vocês glory. agora para a redenção. Esta é a salvação Where final de Genesis vocês na 3:19 glória. promised death, Onde now he Gênesis says 3:19 promete Romans morte, 8:28 up to agora 30, he Romanos is now 8, making you do the image of 28 ao Christ, the 30, glorified Christ. ele agora está the te body of Christ. transformando a imagem de Cristo, o corpo de Cristo glorificado, And o because of Cristo that, glorificado. if you read the E book por of causa Acts chapter disso, 5, se você ler o livro de Because Atos, of capítulo that, 5, he exalts por obedience. causa disso, Acts chapter 5, ele verse exalta 29, it a says the following. obediência. In our Atos introduction 5, tonight, 29, na nossa introdução desta Acts noite, chapter 5, 29 says, Atos Peter capítulo 5, 29, ele diz, and the Pedro other apostles e replied, os outros apóstolos we must obey responderam, God rather than nós human beings. precisamos obedecer He a says Deus that when you are antes in do que the os process, homens. when you are in Então a ele está dizendo que process, or in a vocês place estão like no here, where we processo are ou now, num lugar where como God is nós promising estamos you aqui agora, glorification, onde a Deus está glorious prometendo body, para você a eternal glorificação, body, um everlasting corpo body, glorioso, um for corpo everlasting eterno, um life, corpo a eterno, body like uma vida that of eterna, Christ, um no corpo cancer, como no aquele de diabetes, no Cristo, sin, no nenhum death. câncer, nenhum Eternal diabetes, body nenhum for the pecado, nem eternal morte, city of um God. corpo eterno para a cidade That eterna when de such a Deus. promise has been Que dispensed quando unto uma you, promessa como essa foi entregue, He prometida says, a vocês, ele diz, then obedience becomes então a much more obediência important. torna-se muito preserving mais your life. importante do That's que why preservar a sua agreed vida. to be É por thrown isso que into the lion's Daniel den. concordou em ser lançado na cova dos Obedience to the leões. Lord now becomes much Obediência more ao important Senhor in agora the se face torna of such a muito mega mais importante em astronomical face heavenly promise de of um glorification. de uma promessa Obedience mega to e God now astronômica takes precedence. da glorificação. Now becomes Agora a much more obediência a important Deus than tem preserving o your life. primeiro lugar. Isso torna-se That's why mais the importante Hebrew do que boys, preservar a They sua have seen vida. É how por isso que Nebuchadnezzar os has jovens just hebreus, slaughtered eles hundreds viram of thousands Nabucodonosor, in the temple, tinha acabado on de the Temple matar, Mount in Jerusalem. sacrificar Put on the milhares no monte do Slaughter templo them, raped em women. Jerusalém. Passou o fio da And espada when they were e taken estuprou captive into mulheres. Babylonian captivity, E eles foram levados they knew how cativos para o terrible cativeiro these murderers are. babilônio.
Então eles viram quão terríveis era este povo, o babilônio. Mas eles trouxeram a comida do rei para eles recusaram. Por quê? Por causa da promessa da glorificação. Eu não quero me corromper em face de uma promessa tão grande como essa. Obediência a Deus torna-se primeira. Torna-se a primeira. Ela se sobrepõe a todo o resto. Ela se torna a prioridade, toma a precedência de todo o resto da sua vida. A obediência a Deus torna-se mais importante até do que preservar a sua vida. Por isso, Sadraque, Mesaque e Abednego, pela promessa da glorificação e vida eterna, eles concordaram em ser lançados dentro da fornalha que foi acesa 7 vezes mais. Talvez 1.600 ou 1.700 graus Celsius. Até o ponto em que aqueles que iam jogá-los, eles foram mortos pelo fogo, pelo calor que saiu de lá. O corpo deles queimou pelas chamas que saíram. Então você pode ver que enquanto eu estou fazendo a introdução dessa noite, a instrução já está vindo até vocês. Os estudantes que estão em todas as vigílias e vocês nas suas igrejas e nas suas casas, eles dizem, face de uma promessa como essa, outubro 16, 2021. Ele disse, vá dizer para eles, quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. E eu podia ver o corpo glorioso dele lá. Ele diz, a instrução é muito clara, muito clara. Que em face disso, sob estas circunstâncias, obediência se torna mais importante do que preservar a sua vida. Em outras palavras, pensou a respeito da morte? Você sentiu medo da morte? Então você sabia que você não vai ser glorificado. Se você ainda está com medo da morte, você está com problema. Porque ele diz que em face de uma promessa tão grande da glorificação, agora, obediência a Deus torna-se mais importante do que temer a morte, do que preservar a sua vida. Se você descobrir que você ainda tem medo da morte, que você não quer fazer isso porque você vai morrer, então você tem um problema, você não vai ser glorificado. Descobre as coisas que te fazem ter medo. Porque ele diz, obediência torna-se mais importante do que preservar a sua vida em face disso. Por quê? Porque ele prometeu a glorificação, povo abençoado. Por que você temeria a morte quando ele te prometeu a glorificação? Então, a glorificação que você vê que nós celebramos aqui, talvez eu não tenha muito tempo para falar com todo o poder. Eu quero abençoar os doutores sênios, eles vieram em grandes números. Você pode falar de 19 doutores que estavam aqui, mais oficiais clínicos, enfermeiros da fraternidade médica, maravilhoso. Foi muito lindo quando eu me lembro do Ações de Graça, que você sente que as suas lágrimas escorrem. Eu compartilhei com os bispos, que pessoas muito sérias, policiais, banqueiros, todos queriam pegar um assento ali para estar na presença do culto de celebração do Senhor, de ações de graça. Eu realmente preciso ir a muitos países em esperança. Eu tenho 22 países agora, 22 nações antes do final do ano, antes de eu voltar para Menengai 9. Então será uma corrida, uma verdadeira corrida. Mas pergunte ao meu coração, eu realmente anseio pelas ações de graça aqui, como todos sentam numa cadeira e você vê um cirurgião muito top do teu lado, um comandante muito sênior da polícia e um advogado muito sênior, conselheiro legal, viúvas, órfãos, estudantes, todos, cada um pega a sua cadeirinha e acompanha o procedimento, HIV/AIDS foi curado, está sendo apresentada lá. Cegos enxergaram e dando testemunho. Eu vi meu bebê pela primeira vez e chorei. Eu desejaria que um dia Deus me desse o privilégio de ter outras ações de graças. Isso é quão linda a missão do Evangelho de Jesus agora na Terra, porque é acompanhado com poder real. Evidência empírica, povo abençoado. Como eu disse, hoje eu recebi resultados de doutores em um hospital onde HIV foi curado. Aleluia!
Doutores que nem Government mesmo doctor. são membros da igreja. Very serious. Doutores médicos do governo, muito So sério. this is the best time to be born again. But I'm Então, saying este é o melhor that tempo para this ser is the nascido de novo. powerful Mas eu estou moment dizendo when the promise que of este é o glorification momento is being poderoso trumpeted quando to a the ends of the promessa earth. da glorificação Everybody's being told, está "No, sendo no, 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 trombeteado now focus até on os confins da glorification." terra. And when Todos you are dizem, não, glorified não, like that, agora if foca you na ever- glorificação. when you Você are é given such a glorificado promise of assim. glorification, Se você you simply receber read uma promessa Hebrews tão grande da 11:35. glorificação, você That lê they Hebreus refuse, some refuse to be 11:35. liberated, refuse to be Alguns released. deles They were recusaram ser tortured, they liberados. accepted to live in Eles the foram caves, torturados, but aceitaram to habitar obey em God. cavernas, They did not mas fear para death. obedecer a Deus, eles não temeram a In morte. other words, the Lord is announcing already, dispensing Em outras palavras, o message Senhor to já you, está saying, anunciando, "This is the dispensando uma hour mensagem of para vocês, obedience." dizendo: esta é a But you hora da already saw that from the cloud of obediência. God when I Mas called vocês him já Jehovah, viram isso da and he nuvem came. de Deus quando eu o chamei Jeová e ele veio. When he settled, they come. Quando ele When he lifted, repousou, they packed up and ele followed. repousava. It's the Quando hour ele of se obedience, levantava, this is eles recolhiam o Aleluia. acampamento e corriam. Quando a nuvem repousava, levantava. Glorification. Aleluia. Very, very Glorificação. serious. So Muito, glorification is the muito final sério. removal of Então, a sin. glorificação é a remoção you, the final do Christian pecado believers. de And it vocês, happens os on the crentes day of cristãos. rapture. E acontece the no dia highest do state of arrebatamento, honor, e the é o highest mais state of elevado purity, estado de the highest honra, state o of mais elevado victory estado de in the pureza, church. o mais Victory in elevado your estado Christian de life. You're vitória finally na igreja, victorious. vitória na sua Enter in vida heaven. cristã. Você finalmente It é happens at the vitorioso rapture e of the entra no church. céu. Acontece no And it's the arrebatamento da ultimate igreja step e é o passo towards final your entry into em heaven, the direção ultimate step à now. sua entrada no céu, o entering estado final. And Quando repentance você and finalmente holiness entra no céu. is E the arrependimento foundation e of that santidade glorification. Depends on são how you live your fundamento dessa salvation. glorificação. Vai Did you depender de accept como repentance, você or you are viveu like a the sua modern day salvação church aqui. that Você don't see the aceitou need for arrependimento repentance? ou você é como a igreja moderna que não vê Very, necessidade de very serious, blessed arrependimento? people. Muito, muito sério, povo abençoado. And the Lord gave an example as I finish up E the o Senhor introduction deu now, um exemplo, enquanto eu termino a that for you to introdução participate agora, in glorification, que the para divine nature vocês of God, participarem da glorificação, You a must be natureza persecuted divina with de Christ. Deus, você tem que You ser must perseguido suffer com for glory, Cristo, be você tem que rejected with sofrer him, pela glória, be abandoned ser with him, rejeitado com Ele, ser forsaken with abandonado him, com Ele, abused a- with him, rejeitado blackmailed com with him, Ele, abusado com ridiculed Ele, with him, caluniado com all Ele, of the ridicularizado com Ele, todas essas coisas acima. And he says, E in Ele 2 diz, Timothy chapter 2 verse 10, em for you to 2 share in Timóteo his glory, 2,10, you must share para in his você suffering. partilhar da sua glória, você And there tem is que an participar dos appendix, seus an sofrimentos. E há um There is something apêndice, attached there, uma an addendum, introdução. Tem água, saying, um you adendo must que está escape atrelado the lá dizendo: corruption of the world. você tem que escapar da corrupção do You must now mundo. be set apart. Você agora tem que ser The separado. way we saw Da Joseph forma como nós vimos separate José free from the corruption of the world. se separando, responsibility over his own fugindo eternity. da corrupção The do fear mundo. of God E ele became tomou central to him. responsabilidade da sua And he própria recognized eternidade. O what temor sin de Deus is, that tornou-se sin is central sin. para ele. E ele reconheceu o que, And o he que é o pecado. responded Que to the Lord pecado by é just running pecado. He E ele obeyed the Lord. respondeu ao Senhor He fled. fugindo do pecado. Ele 1 obedeceu ao Corinthians 6, Senhor. 18 to Ele 20 says, fugiu. "Flee from 1 idolatry, Coríntios flee 6, from do 16 ao immorality. 20, fuja You're da being idolatria, purchased." fuja da imoralidade. Vocês foram comprados. And we made a comparison of that. E nós fizemos We uma compare that comparação with the Lord disso. who chose Nós to go and comparamos live isso com next to the aqueles Sodom. The Sodom. que Ló escolheu ir e So habitar Joseph ao chose lado to de flee. Sodoma. Joseph chose to Então flee. José escolheu fugir. escape from José sin. escolheu So, fugir in other words, para the Lord is fugir e instructing escapar you do also pecado. Então, that em if outras you are palavras, o really Senhor the está holder te of this instruindo promise também. of Se você é glorification, realmente to wear an aquele que eternal detém, body que like that of possui Christ, essa promessa and da not enter the glorificação lake para of fire, vestir o corpo but enter eterno the como de eternal Cristo, kingdom of heaven, não entrar no lago de eternal fogo, joy, mas entrar no eternal eterno celebration. reino de Deus, alegria Cuisines being eterna, celebrated, celebração worship eterna. night or celebration. There'll be no night, Cozinhas there'll be no sendo day there. celebradas a noite Just inteira. celebration Não, throughout. não vai ter noite lá. Celebração o that's never tempo fatigued. inteiro. Um corpo que nunca está He's saying cansado. that promise Ele brings está dizendo responsibility. que esta You have to take promessa personal traz responsibility responsabilidade. over your life Você tem que assumir and fear responsabilidade God and pessoal recognize sobre a sin sua and vida, depart from it, temer and a draw Deus closer to e God and reconhecer flee o from pecado e sin. fugir dele, chegar bem perto de Deus e faithful to him. fugir do pecado. Ser fiel a Holiness. Deus. Santidade. Self-control.
godliness, domínio próprio, perseverance, trustworthiness, piedade, perseverança, righteousness, confiança, love of God and God's justiça, people, fear of amor God. a Deus e amor ao povo de I Deus, can't shout temor this de enough. Deus. Eu posso gritar isso todo o tempo. And so the Lord is saying Então that o the Senhor promise está has been laid dizendo before you. And que a we saw, as I promessa foi finish up colocada this diante de introduction, vocês we saw e that nós in vimos, that quando eu terminei com a promise to introdução, glorify nós you, vimos que nesta we promessa de read te the book of glorificar, Philippians, nós lemos o livro de Philippians chapter 3, Filipenses, verses 20 and Filipenses 21. capítulo 3, versículos 20 When e the Lord 21, promises quando o Senhor to promete glorify you, glorificar but our você. citizenship Ele is diz, in heaven, mas a nossa cidadania we está expect no a céu, Savior. de onde nós Yes, indeed, I saw him in ansiosamente heaven. aguardamos He is o in nosso heaven. Salvador. Sim, de Our fato, eu Lord vi ele no Jesus céu, ele Christ. está no céu. O nosso Senhor By Jesus the Cristo, power that enables ele him que pelo create poder que o creation and put it capacita directly under his de criar control, a criação giving e it breath colocar for those who are tudo living, sob o seu including controle, ants, dando fôlego and para insects, todos os vivos, até as formigas e os and insetos, sustaining the galaxies under his e power, that they don't lose their sustentando as power, they don't galáxias lose the pelo sun, seu they poder, don't move out of eles their não, orbits. eles não se Tremendous, movem das trillions suas of galaxies. órbitas, ele sustenta tudo, tremendo, trilhões de galáxias. And when we looked at Philippians E chapter quando 3, nós olhamos Filipenses verses 20 capítulo and 3, 21, versículos that 20 e power that 21, enables him, este First of all, when poder he says que our o Lord capacita, Jesus primeiro, Christ, quando ele diz he's o defining nosso him to Senhor us, Jesus Cristo, ele está agora definindo the ele Redeemer, para nós. O que the o Redeemer of our Redentor, bodies will come to redeem o our bodies. Redentor dos nossos corpos está vindo redimir agora os And nossos he says corpos. that power that E enables ele him diz que este poder que o to put capacita everything under his control, he has a pôr preserved it, tudo debaixo prepared do it to seu controle, o seu domínio, glorify ele your lowly, preparou este poder para immoral glorificar so that they os become vossos corpos immortal, humilhados holy, e morais, para imperishable, agora se everlasting. tornar imortal, santo, imperecível, We say, eterno, what an enormous glorioso. promise. God Ele diz has que in tem this que age, enorme right now, before the promessa. rapture, before Deus, nesta glorification, era, he agora has mesmo, honored antes your do body arrebatamento, already. antes da He has glorificação, preserved ele and já honrou o preserved seu the corpo. enormous Ele já power of reservou e creation itself. preservou enorme That poder you da see in própria John chapter criação. 1:14. Para que The você power vê em of João creation itself. 1,14, o That you see in poder da Colossians criação, chapter o 1, próprio 15 to poder 18. que criou tudo. Quando você vê 1 Colossenses power, 1, 17 e 18, o poder, o poder ilimitado das suas palavras que você em Hebreus 1:3, onde ele diz que haja sol e o sol foi criado, que haja o pequeno sol, o pequeno astro chamado lua, a lua foi criada, que haja homem, o homem foi formado. Aí, que o poder que ele preservou e reservou para te glorificar tem que te fazer mudar a forma como você vive a sua vida aqui. Mudar o curso e a trajetória da sua vida. Pelo poder que o capacita, poder ilimitado, o poder que o ressuscitou, como você vê em Efésios 1, 19 e 20. O poder que libertou o universo do pecado. Você pode ver nas suas notícias como o processo de libertação já está começando quando ele quebra o selo e ele começa a libertar a terra depois do arrebatamento. Tribulação, estrelas caindo, planetas caindo, guerras acontecendo. Isso é enorme poder. Esta é a magnitude do poder que ele preparou para vocês. O poder que permite a ele submeter tudo debaixo do seu controle para ele mesmo. Significando, todo ser criado está debaixo dele. Seres humanos, anjos, demônios, tudo. Filipenses 2:10. Tudo que foi criado, a dimensão criada, todas as forças naturais criadas, a força do tempo, a força do espaço, a força da energia, tudo está debaixo da sua autoridade. Se você ler Isaías 46, ele diz até mesmo o passado, presente e futuro. Este poder que permite que ele coloque o passado, presente e futuro tudo debaixo do controle dele. Isso é inacreditável. Isaías, povo abençoado. O livro de Isaías 46, ele diz o seguinte. Isaías capítulo 46,
versículo 9, ele diz: lembrem-se das coisas passadas da antiguidade, muito antigas, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro semelhante a mim. E desde o princípio eu faço conhecido o fim desde tempos remotos e o que ainda virá. E eu digo, o meu propósito ficará de pé e eu farei tudo o que me agrada. Do Oriente eu convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isto eu farei acontecer. E o que eu planejei, isto eu executarei. O que eu disse, vírgula, eu farei acontecer. O que eu planejei, vírgula, eu executarei. Ai, que poder enorme, povo abençoado. O poder que o capacita a trazer todo o ser criado, humanos, anjos, demônios, tudo está debaixo do controle dele. Tronos, toda a dimensão criada, toda a força natural criada, espaço, tempo, vento, imagem, tudo, tempo. O poder que faz com que ele possa colocar o passado, presente e futuro debaixo do seu controle. Isso é sério. Em outras palavras, nós vimos que nesta promessa da glorificação do corpo, seu corpo, Deus realmente tem te honrado. Ele está dizendo, este corpo pecaminoso, este corpo mortal, este corpo imoral, que o Espírito foi dado a você para subjugá-lo, este corpo que morre, e ele apodrece e cheira mal. Deus honrou este corpo, reservando um poder enorme, um poder astronômico, um poder celestial para glorificá-lo. Então, por favor, viva com este corpo de uma forma honrosa. Considera-o como templo do Espírito Santo, templo de Deus, templo de adoração. E ele fala do poder que ele vai usar. Ele separou para glorificar este corpo, de acordo com Romanos 8, 23, que nós estamos celebrando nesta noite, nesta introdução. Ele está falando a respeito da soberania de Jesus. Ele está dizendo, Mateus 28, do 18 em diante, ele está dizendo, toda a autoridade do universo, toda a autoridade universal, céu e terra, o céu mais a terra foi dado a ele, tudo. Que ele sustenta todas as coisas, porque ele é soberano. Neste processo, ele está celebrando a soberania do Senhor. Ele traz tudo debaixo dos seus pés. Ele traz todo o joelho para dobrar-se diante dele. Ele faz com que todas as línguas confessem que Jesus Cristo, sim, de fato, ele é Senhor. Toda a criação cósmica, a ordem cósmica da criação, ele é o cabeça de todos eles. Todo o poder, todos os domínios, soberania, domínio sobre a morte, tendo se tornado mais elevado do que os mais altos céus. Eu posso continuar e continuar, povo abençoado, celebrando a supremacia e a soberania de Cristo, baseado naquilo que ele prometeu, povo abençoado. Então, portanto, o Senhor está dizendo que o testemunho de Jesus está bem estabelecido no céu. E ele está dizendo que a obediência é chave agora quando você anda no Espírito. Aqueles que têm os primeiros frutos do Espírito. E ele está dizendo que não importa o que acontece com seu corpo agora, você pode descansar e ter certeza que, uau, todas essas enfermidades não importa mais se acontecer agora, mas tudo bem, até mesmo Lázaro, depois da ressurreição, ainda se morreu. Tudo tem que ser focado agora na promessa da glorificação. Glória, glorificação. E ele está dizendo
You must suffer. Christ himself. que você tem que sofrer, o He próprio spoke to them. Cristo. In Luke chapter Ele 24, falou com verse eles, 26, he em says Lucas that the 24, Son of Man, 26, ele when he was diz walking with que o them to Filho Emmaus, do Homem, quando ele estava andando wasn't com it eles written para that the Emaús, Christ- wasn't it written by the acaso não prophets está of the Old escrito Testament pelos that the profetas Christ do would Antigo first suffer all Testamento these things que Cristo precisaria see sofrer glory? todas estas coisas He's e walking with então them to ver Emmaus. a They're not glória? aware it is him. Ele está andando com eles para He Emaús says, e eles não Jesus sabem que himself é ele. charted for Ele us diz, o próprio path Jesus, of ele suffering conquistou before para glory. nós, The ele glory determinou before este the glory. caminho de sofrimento para chegar He's na not glória. giving you A glória anything he antes did da not go glória. through. He Ele não charted está this te path. dando That's why I nada said que I have ele no mesmo time. não passou. If the introduction Ele alone is already coming trilhou to este 2:30. caminho. I worry A about time introdução if we will agora já finish está tonight. chegando a 2h30. Eu estou preocupado com o tempo, se nós vamos In the conseguir book of terminar Luke nesta noite. 24, No Luke livro de chapter Lucas, 24, capítulo verse 24, 26, it says the following. 24, versículo 26, ele Luke diz 24, o versículo seguinte. 26, por favor. Lucas says the 24, versículo 26, por favor, Luke ele diz 24, o 26, it seguinte. says, Lucas 24, 26, ele diz. Jesus himself charted the path of O suffering. In próprio other words, Jesus, he's ele instructing you that Ele obedience determinou o to caminho God para a becomes glória. supreme Ele instruiu over a everything obediência a else. Deus, In the torna-se face of such a supremo promise. sobre todo o resto em face de uma And he's saying promessa the como Lord esta. has E now ele está dizendo que o reserved Senhor honor. He has placed agora honor, a reservou lot of honra. power Ele for it to colocou glorify honra, your body muito that you poder, may enter glory. esperando para glorificar o seu honor your corpo, life para que here. você possa entrar na glória. Então você tem que honrar a sua vida aqui. In Luke 24, verse 26, it says the Quero dizer, following. Lucas 24, 26, ele diz o He seguinte. Ele diz, He said to them, verse 25, how foolish you versículo are, 25, and how slow to ele believe lhes disse, all como that vocês the custam a prophets entender have e spoken. como demoram a 26. crer em tudo que os Did not the profetas Messiah falaram. have to 26. suffer Não these things devia o Cristo sofrer and estas then coisas enter his glory? para entrar And na beginning sua with glória? Moses, all the E prophets he começando por explained Moisés to them e todos os profetas, said explicou-lhes in all o the que scriptures havia regarding sido himself, escrito regarding the em Messiah, todas as escrituras a respeito dele mesmo, a that respeito even do he himself, Messias. Que até mesmo ele if you look at mesmo, o Luke, Messias, if you look at the Se way he você lived olhar his life, se você ver a forma como Jesus he viveu a was sua walking with vida, them on the way to Emmaus. ele estava and he brought andando it com to eles them. no caminho de Emaús e ele disciples. trouxe isto para eles. He Os was telling them discípulos. to believe the prophets. Ele You estava must believe dizendo the para eles prophets to see the crerem kingdom nos of God. profetas. To see Vocês glorification, you precisam must crer believe nos the profetas prophets. para ver o reino de Deus, para ver a glorificação. Você tem que crer nos profetas de Deus. Ele disse: os profetas de Deus, eles somente falam das coisas que virão, a mente de Deus, o plano de Deus. E entre as coisas que eles falaram, o centro de tudo era a glorificação do Messias. Que naquela glorificação gloriosa, a ressurreição, você vai determinar um caminho para a humanidade para participar da glorificação dele, para participar da glória dele. Então, When he was charting the way, quando ele estava he determinando o spoke clearly caminho, to them. ele falou claramente On the way to com Emmaus. eles, no caminho para Talking to them, Emaús, telling them to believe the prophets of falando God. com eles e dizendo para eles para crerem nos Because at that time profetas they de were Deus. distressed. He had been Porque slaughtered. naquele tempo He had eles been estavam killed now. They angustiados were porque talking. ele tinha sido morto agora. E eles estavam He falando talked sobre to them isso. how Christ must Ele suffer, falou com eles the de suffering como of the Cristo Christ, deveria, the death of the o Christ, sofrimento and de the Cristo, a resurrection of morte the de Christ. Cristo All e a the ressurreição Testament de prophets Cristo. prophesied, and Os it was now profetas do fulfilled. Antigo Testamento tinham profetizado e agora havia se cumprido. I'm simply bringing to your Eu estou attention simplesmente what the trazendo promise para a of sua glorification atenção instructs in o the que church. é, He was o talking que a to them here. promessa da glorificação instrui para a igreja. Ele está falando sobre eles This aqui. redefined crucifixion, blessed people. Isto redefiniu So you understand crucificação, now, povo suffering is abençoado. now not Então looked at você as entende failure. agora que o sofrimento, you mean você things não have pensa gone como that bad? dor. Where is your God? Why is he not Então protecting as you? coisas Why is ficaram suffering ruins. like that? Ai, onde está o seu Deus? Por que ele não te By this protegeu? Por que você está Promise here, the book sofrendo? of Luke 24, Por 26. esta promessa that the aqui, path no to livro de Lucas glorification, 24, Did 26, the o prophets caminho prophesy para a that the Christ would glorificação have to suffer que os first profetas before he haviam enters his glory? profetizado And he's que, using that que to Cristo chart a deveria path, an sofrer instruction primeiro to the antes church. de entrar na sua This glória. promise E ele that before determinou este caminho, glorification, uma instrução there para a must be igreja, suffering. que esta promessa There da must be the glorificação lion para
isso tem que haver sofrimento, tem que haver a cova dos leões, tem que haver a fornalha onde os jovens hebreus entraram, tem que haver a perseguição aonde Cristo passou, tem que haver a perseguição dos Antigos Testamentos, pela qual eles passaram. Hebreus 11, 35. Ao fazer isso, o Senhor realmente mudou, ele deu meia volta e redefiniu o significado de sofrimento. Por exemplo, quando Cristo sofre na cruz, a crucificação agora não significa falha. Ai, ele falhou. Olha, ele veio nos redimir, agora ele foi morto. Não mesmo. Na verdade, ele exaltou a crucificação. Então, você sofre para a glória agora. É uma honra sofrer pela glória. É exaltação. Então, agora mesmo o sofrimento de Cristo não significa falha, mas tornou-se um caminho pré-ordenado e obrigatório para a glória dele, meu Senhor. E vocês também, este é o trilhar. Ele diz, tome a sua cruz, crucifique a sua carne em uma base diária. Tome a sua cruz. Nesta introdução, olha o que ele está introduzindo, povo abençoado. Tome a tua cruz em uma base diária e crucifique esta carne para você ser glorificado. Participando do seu sofrimento. Sofrendo com Cristo. Romanos 8, versículo 18, ele diz, agora é aceitável sofrer. É aceitável agora sofrer. Se você ler Romanos capítulo 8, se você ler o 17 ou 18, que agora eu considero como nada esse sofrimento deste tempo presente. É como nada. Ele deu meia volta para que quando agora você ver Cristo crucificado, essa crucificação tornou-se agora uma exaltação, tornou-se agora uma linda exaltação de Cristo. Não é uma falha, derrota. Ele veio nos redimir e agora ele se perdeu, ele foi derrotado. Não mesmo. Hoje você tem um conceito errado dentro da igreja, que quando alguém sofre pela glória, eles pensam que ele falhou. Quando você vai para uma entrevista, você está vestida com santidade, eles te rejeitam e eles pegam outra pessoa para ser o líder ou o advogado naquela empresa, ou agora um participante daquela empresa, e você é rejeitado por causa da forma como você se veste. Ele pergunta, que igreja você pertence? Então eles falam, e você está lá chorando, ele fala, não, agora nós já escolhemos outra pessoa. As pessoas sentem como se quando você é rejeitado, você toma isso como falha. Não, alegre-se. Cristo. Nesta escritura, você vê muito claramente, ele redefine a crucificação, não como uma falha, uma derrota, mas como um caminho divino pré-ordenado por Deus, a ascensão, para que você possa assentar-se no céu e sentar-se no trono. Até mesmo você agora. O Senhor está me dizendo para te dizer que você tem que aceitar o sofrimento pela glória, porque foi pré-ordenado. Rejeição, abuso, calúnia, tormento, negação, autonegação, oposição. Mas Deus estará com você o tempo todo. Se você ler Mateus 28, 20, Ele estará com você o tempo todo. Se você ler o que aconteceu com José, Deus estava com ele lá na prisão, até que ele saiu de lá. Isso é uma imagem da glorificação. Muito sério. Até que ele disse para eles, por favor, leve os meus ossos. Por favor, leve os meus ossos daqui. Ou seja, ele sabia que havia uma ressurreição vindo e a glorificação. Não deixe nem os meus ossos fiquem aqui. Muito sério nesta introdução, o tempo está voando. Nós realmente odiamos isso quando eu queria fazer tudo, então agora demora tempo, certo? Então o Senhor está falando muito claramente, Ele está dizendo que há uma promessa da glorificação para vocês, foi prometido glorificação para você. Os sofrimentos deste tempo presente, abuso físico, perseguição, calúnia. Lembre-se, até mesmo Paulo, uma mulher alegava que ele tinha nos atacado sexualmente. Ele passou por naufrágio 3 vezes. Bandidos armados
falta de alimento, privação. Pessoas foram mortas na arena. Paulo foi decapitado, outros foram crucificados. Ele diz, não tem dificuldade que deve te fazer renunciar a Cristo. Isto é sério. Então, as aflições presentes pela qual você passa são meramente temporárias. A glória futura é eterna. Portanto, você persevera. Você desenvolve uma perspectiva eterna da sua vida aqui na Terra. Você sabe que este mundo é temporário com seus abusos, mas você tem a eternidade. Um corpo eterno preparado para você, corpo glorificado como aquele de Cristo. Quando você olha o que está acontecendo na tela, mas quanto mais agora você deve focar na eterna glória, porque você vê enormes edifícios sendo desmoronados. Olha o sofrimento de Cristo. Ele diz, até mesmo ele passou por sofrimento. Os profetas de Deus comandaram este caminho. Eles falaram, você deve vir e sofrer primeiro para entrar na sua glória, para entrar a ascensão e então ser entronizado. Você será traído. Eles vão dar falso testemunho sobre ele. Ele ficará silencioso diante dos seus acusadores. Eles vão feri-lo, eles vão crucificá-lo. Eles vão pregá-lo, pregar as suas mãos, pregar os seus pés com pregos. E eles vão jogar sorte sobre as suas roupas, as suas vestes. Eles vão dar vinagre para tentar fazê-lo amenizar a dor quando ele disse que estava com sede. E eles vão enterrá-lo entre os ricos. Muito sério, o sofrimento de Cristo. Aleluia. Ele está dizendo, as consequências do pecado. Isso é por causa do pecado desta terra. Ele teve que vir e tomar sobre ele essa consequência. E o Senhor está usando isso para dizer que as consequências do pecado são horrendas, mortais, letais. Que por causa do pecado, Deus teve que julgar toda a criação e a criação está gemendo, a criação está sentindo as dores do juízo de Deus contra a criação. Gênesis 3, versículo 19, a morte, terremotos, tudo. A criação está aguardando ansiosamente o retorno de Cristo para que ele possa ser glorificado e redimir os seus corpos fracos e morais, agora para se tornar corpos gloriosos. Ele está dizendo o estado atual de pecado, o mundo pecaminoso e a glória vindoura tem que estar conflitando dentro de você, essas duas coisas conflitando no seu coração. Tem que ter uma batalha eterna e monumental pelo estado atual de pecado neste mundo e a glória prometida futura. Você tem que gemer quando você vê este conflito dentro de você. Muito sério, povo abençoado. Enquanto terminamos este segmento de introdução, o Senhor Todo-Poderoso está dizendo que o Deus Todo-Poderoso, Ele não abandonou a criação. Quando Jesus morreu e Ele te redimiu e Ele trouxe para vocês a gloriosa ressurreição, o corpo glorioso, Ele morreu e ressuscitou, Ele não esqueceu a criação física. Por isso que agora, Apocalipse 21, você vê, há um novo céu, uma nova terra. Então, você não sabe a enormidade da crucificação e da glorificação de Jesus. Nós não sabemos. Talvez nunca conheçamos a eficácia deste ato da cruz e da ressurreição. Porque ele está dizendo que naquele mesmo Romanos capítulo 8, 22 e 23, que quando ele ressuscitou, ele carregou com ele não apenas o homem, mas toda a criação física também. O Senhor está dizendo que a nossa glorificação futura é nisso que nós precisamos focar. Que a criação está ansiosa. Eles estão em uma contagem regressiva pela vinda do rei. E você, igreja, você também está em contagem regressiva? Você também está em contagem regressiva? Muito sério, povo abençoado. E ele está dizendo
que Apocalipse capítulo 21, versículos 1 até onde conseguimos ler. É uma escritura muito poderosa que está te puxando deste estado atual da humanidade e te dizendo que, olha, a redenção está te aguardando. Veja, o novo céu está esperando. Veja quão terrível é onde você está, cheio de dores, tristeza, dor, cirurgias, câncer, diabetes, leucemia, fibrose, enfermidade de sangue, cirurgias, injeções, medicamentos. Olha, quão terrível, quão lamentável é o teu estado. Então veja o que está reservado para vocês no futuro, para que você possa ansiar por isso, ter um gemido, você esteja um gemido dentro de você, aguardando ansiosamente. Ai, ai, ai. O Senhor está dizendo que os pregadores da prosperidade, eles trouxeram grande injustiça para a igreja, porque a igreja deveria ter sido prometida, preparada para esta enorme promessa diante de vocês, e que vocês teriam um corpo como igual ao de Cristo, que seria reconhecível, pode ser visto e tocado, tem carne e ossos, mas não tem sangue. Ele pôde mostrar as mãos dele. E ele está dizendo, por causa da fragilidade do seu corpo, como é agora, fraqueza, morte, enfermidades, o crente cristão que está sintonizado nestas igrejas, vocês têm que estar aguardando ansiosamente para o prometido corpo glorioso. Você tem que entender que essa vida é temporária e você precisa focar na vida eterna, no corpo eterno. Aqui você é como a erva do campo, a erva seca. Você é como a flor seca, murcha e seca. Isso tem que te fazer agora focar na promessa eterna, a promessa que está prestes a acontecer, para que você tenha o Espírito Santo dentro de você para ser glorificado, e que o Espírito Santo vai te fazer gemer, compartilhar do gemido da criação. Então, vai te conduzir para a separação. E que a ressurreição de Cristo, Ele mesmo, é o que garante que até mesmo você, no seu corpo mortal, você será glorificado. Você vai receber um corpo glorioso como o de Cristo. Portanto, ansiosamente aguardem por isso. O Senhor está dizendo que a verdadeira identidade dos crentes que Ele vai levar são as pessoas que a perseverança é a identidade deles, e eles estão aguardando ansiosamente pelo estado eterno, o estado imperecível, o estado imortal, onde não haverá morte, que é um símbolo do corpo glorioso de Cristo, exatamente como ele, para compartilhar da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Nunca mais vai sofrer de calor.
Louvado seja o Senhor, meus senhores e meus pais. Bem, povo abençoado, eu entendi que o telefone desligou, mas eu disse muito claramente que nós temos que aguardar ansiosamente o estado futuro dos crentes. O estado imperecível, o corpo imperecível, o corpo imortal sem morte, o corpo que é modelado segundo o corpo glorioso do próprio Cristo, o corpo que representa a vitória final sobre o pecado e a morte, não tem sofrimento, nem dor, nem calor, não tem fome, nem fadiga, empoderado pelo Espírito Santo, povo abençoado. E eu disse que a forma como o Senhor deu uma promessa tão enorme e tremenda, povo abençoado, todos nós devemos agora focar no prometido estado eterno. Todos nós devemos, nesta hora, estar realmente focados naquilo que o Senhor Todo-Poderoso prometeu. Porque ele diz que se você olhar Apocalipse capítulo 21, até mesmo ao 5, você pode ler até o 8 ou 7, a identidade dos que vão entrar, o 8 é o que não vai entrar. Você pode ver claramente que esse estado eterno glorificado está gritando para vocês que, veja quão pobre é esse seu estado aqui, dor, fragilidade, tristeza, enfermidade, dificuldades, morte, e carrega câncer, diabetes, hipertensão, cirurgias. E o Senhor está dizendo, nós precisamos focar naquele estado eterno onde não haverá dor, naquela nova Jerusalém, povo abençoado. E que quando você foca naquele estado eterno, você automaticamente entra em conflito dentro de você, entre a sua vida presente e o estado eterno glorificado que foi prometido. As duas coisas embaixo e lá em cima. Então o Senhor está dizendo que Deus já garantiu através da ressurreição de Cristo que agora nós devemos ter um sofrimento interior, íntimo, profundo, lutando contra o pecado, a dor, a mortalidade, a corrupção, e perseverar muito enquanto você aguarda ansiosamente a vinda do Messias, a esperança, suportando todo o sofrimento, porque Ele prometeu para nós, povo abençoado, um pedaço do céu foi colocado dentro de você em Gênesis 2:7. Ele prometeu para você a redenção de um corpo mortal. Ele colocou em você um depósito em Efésios 2. Então, ele está dizendo que você deve estar ansiando pelo aparecimento de Cristo, o aparecimento de Cristo. Porque esta será a consumação da nossa salvação, o clímax da sua salvação, da sua redenção. Portanto, você deve estar focado em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Focado nele, onde ele está. A sua vida deve estar escondida com Cristo lá em cima. Que Jesus é o centro da nossa vida, povo abençoado, como cristãos. Cristo Jesus. Porque agora você tem fadiga, você tem angústia, você tem provações, perseguição. Mas ele está dizendo que por causa da promessa da glorificação, eles não podem de forma nenhuma corromper ou enfraquecer. Que essas coisas não podem enfraquecer a tua esperança. O estado glorificado, ele não vai remover a dor e o desespero desse. Isso aqui vai tudo ficar para trás. A dor e o desespero desta vida presente. Perseverar na perseguição, esperança no sofrimento, motivação para uma vida cristã santa, para que agora você possa honrar o seu corpo, povo abençoado, porque ele está dizendo que o que é semeado é perecível, ressuscita é perecível. O mesmo corpo que você tem, ele vai ser semeado na terra e vai ressuscitar. Ele vai brotar como o corpo de Cristo. O corpo mortal cai na terra, morre e é ressuscitado. Então nós temos que ser como... Portanto, como Cristo, purifique-se a si mesmo.
1 João resurrection. 3:2. Praise the Lord, please, my lords and my fathers. Louvado seja o Senhor, meus senhores e meus And pais. so, blessed people, as we finish this Então, the povo introductory abençoado, part, enquanto terminamos esta parte introdutória, again, Victor, am I live on air? novamente, Yes, please, my lords and my fathers, you are live on air, my lords. So the Lord, in conclusion of this então, introduction, he o says, Senhor, para concluir essa introdução, o Senhor diz, enquanto terminamos esta parte, ele diz que o sofrimento que nós temos agora está associado com o glorioso arrebatamento. Você tem que tomar muito cuidado. Quando ele diz que nós temos que estar unidos com ele para estarmos com ele, unidos com ele para estarmos com ele, ele diz, temos que participar. Você tem que sofrer com Cristo para ser glorificado com Cristo. E ele está dizendo que essa é a trajetória do caminho que ele determinou para nós. Que o sofrimento com Cristo é uma aliança. Que nós ele está dizendo que você agora tem que sair e evangelar Cristo e dizer para as pessoas dessas grandes notícias, a promessa da glorificação. Que a glória que ele preparou para nós em 2 Coríntios capítulo 4, 17, é incomparável com o sofrimento dessa hora. Você nem pode comparar, né? É incomparável. Aleluia. Aleluia. E eu quero terminar, povo abençoado, tomar vantagem de que agora eu estou no ar antes de cortar novamente. Eu quero trazer para vocês que tudo que o Senhor disse aqui. Again, it looks like I'm disconnected again. Parece que eu estou desconectado Okay, the novamente. phone is muted on your Não está. side. Unmute the phone, please. Okay, now it's Abra-me unmuted. o fone, por favor. Ok, agora está aberto. Blessed people, Povo abençoado, in finishing this very long para introduction, terminar esta which longa I've given to you introdução with great joy, what que a eu dei mighty para message, vocês blessed com people. muita alegria, que poderosa mensagem, povo abençoado, quando a minha profecia, a profecia do Senhor está sacudindo a terra dos noticiários globalmente. O Senhor está dizendo, portanto, a habitação do Espírito Santo, essas primícias, primeiro fruto do Espírito Santo que você ouviu, a habitação do Espírito Santo em você tem que fazer com que o cristão sofra, participe do dolorido gemido a respeito deste estado da criação. Não apenas ele, mas nós também gememos interiormente. Você participa desta dor, deste gemido. Quando você olha para a igreja não tem gemido, há um problema. Porque o Espírito Santo em você, como primícias, ele está habitando em você, tem que te ensinar como cristão, participar da dor e do gemido da criação por causa do pecado. E ele diz que isto é agora a evidência desta garantia, o depósito de que você será glorificado. E, portanto, ele diz, você agora, por causa
você suportar os sofrimentos deste tempo presente, porque você suporta. Então, espere este dia da glorificação, onde você será declarado filho de Deus, pois somente pela glorificação você será identificado como filho de Deus. Então você tem que estar confiante agora, viver em grande expectativa, em antecipação. Perseverança tem que caracterizar a sua vida. Você tem que estar mais agarrado à sua vida cristã. Justiça, você deve estar contente com a sua vida que você vive como cristão até a redenção do seu corpo. Então você agora vive contente porque você vê a vida cristã. As pessoas falam, a vida cristã é sofrimento. Não, você tem que estar feliz porque você está passando por sofrimentos. E o Senhor está dizendo: me alegro nos sofrimentos, que o Messias está vindo. Você precisa estar preparado o tempo todo. Vamos fazer um intervalo, e neste intervalo, Vitor vai tocar cânticos de adoração. Eu me rendo, eu digo sim. Eu não posso voltar atrás, tocando poderosos cânticos de adoração. A graça dele é mais. Jesus, eu creio, e muitos outros cânticos de adoração. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já é 3 horas da manhã, no horário da África Oriental, e quando voltarmos vamos começar a mensagem. Isso é dado a vocês com grande alegria, com todos os meus pulmões e o meu peito, porque o meu rei está vindo, o meu Salvador está vindo. E naquele dia eu vou dançar. Eu disse para vocês, olha, agora ele veio e levou a igreja. E essa vinda está próxima. Obrigado. O Messias está vindo. Todarabá. Obrigado. Primeira Epístola de João, capítulo 5, vamos... Você acabou de ouvir o programa Carta de Deus para a Igreja, Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Programa que é levado ao ar todas as segundas-feiras, 8 da noite, na apresentação do pastor Lindonês, trazendo as Escrituras de Deus para o seu coração. Programa Carta de Deus para a Igreja. Visite a nossa página na internet, aportadocel.com. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima segunda-feira, às 8 da noite.
Apoiadores culturais.